porque ele tinha um propósito para cumprir, porque ele estava ouvindo. Ele é ouvia o céu e se movia dentro daquela realidade. Disso. Então eu acredito assim, que muita coisa aconteceu também na nossa casa por causa disso. Por causa disso. Minha família tomou posições, decisões assim, que eu considero muito rápidas. Muito rápidas, assim, né? Meu namoro virou de ponta cabeça pro lado bom e tipo assim, chegou um no acampamento, voltou outro. Não tive um processo. Uma nova vida. Eu voltei do acampamento e falei pra minha namorada, é o seguinte, com uma coisa minha, porque eu não ouvi nada disso, na verdade nem se falou. Eu acho que até falou de namoro lá. Mas eu não lembro de ter dito algo assim. O que te marcou foi aquela... Eu tomei a decisão, por exemplo. Ali. Eu tomei a decisão e eu falei pra ela, nós não vamos nos beijar mais. Não foi uma orientação de um pastor. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Ninguém, eu tinha chegando na igreja. Eu nunca ouvi isso. Imagina você que vem de uma cultura completamente... Não era assim, você que tinha uma noção do que era... Não tinha nem nada. Eu vinha de uma vida literalmente devassa, de prática sexual desde os 14 anos de idade. Ali eu tava com 19 anos de idade. E aí eu chego pra ela e falo assim, a gente não vai se beijar mais. Porque o beijo é o primeiro passo pra nós pecarmos contra Deus. E eu não quero pecar contra Deus nem contra você. Então, se eu passar de um selinho e selinho, não é um selinho que fica selinho, 10 selinhos, 20 selinhos, 20 minutos dando selinho. Vira um selo. Eu falei pra ela assim, quando eu te ver, eu vou te dar um selinho, quando eu for embora eu vou te dar outro. Vai ser só isso. E se você perceber que eu tô avançando esse sinal, você pode me empurrar. Então eu tomei uma decisão, entende? É fera que hoje muita gente às vezes acha que a gente falar isso aqui é legalismo, mas assim, ouça, né? Eu não tô pondo nenhum julgo sobre você, nenhuma decisão, né? Que você tem que tomar. Foi algo que fluiu de mim, que eu, na verdade, nunca ouvi de ninguém. Com Deus. Foi algo que provavelmente o Espírito me pediu, eu nem sabia ouvir, né? Discernir o que era o Espírito ou não, mas eu percebia que eu precisava daquilo, porque aquela experiência que eu tive naquele gramado no acampamento era algo assim, lança fora tudo, acabou, é outro tempo. Então eu só fui obedecendo literalmente. Atire as flechas. Eu fui atirando as flechas que tinham sido dadas nas minhas mãos, cara. E foi uma sequência. Eu cheguei em casa, eu quebrei na época, não tinha... Né? Hoje nem CD tem mais, mas nós viemos do CD, depois a gente veio pro CD pirata. Pirateava o CD. Mas como eu sou... E tinha bastante esse mercado. Como eu não sou tão novinho... O meu ainda era, tipo, antes do pirata ainda. Não tinha, assim, a cultura do CD pirata. Você era do disco, CDs eram originais, né? CDs originais. E eu tinha muito CD importado, eu tinha CD que eu tinha trazido de fora, porque era muito difícil naquela época, não tinha muita coisa aqui. Trouxe CD da Alanis Morissette, Janis Joplin, The Doors, coisas que não tinham no Brasil, eu trouxe de fora. Coisas caras. Valiosas. Eu cheguei em casa sem ninguém me pedir, ninguém falou de música no acampamento. Pode ou não pode? Pode música secular? Pode... Ninguém falou nada. As caixinhas de pergunta. As caixinhas de pergunta. Todo mundo quer saber pra... Então, lá atrás eu acredito que o Espírito Santo me deu uma caixinha de pergunta e ele, entre eu e ele, onde homem nenhum falou de música com a gente, eu cheguei em casa, peguei os meus CDs. Acho que ele só foi falando assim pra você a resposta, você não precisa mais disso. Você isso não aí, precisa mais disso. Exatamente. Era só isso. Era só isso, cara. Era um negócio impressionante que não era o pode ou não pode. Era o convém ou não, entende? Convém ou não. Tipo, não faz mais falta pra mim, porque eu descobri uma coisa que... É muito maior. E eu peguei aqueles CDs, cara. Eu cheguei em casa e tinha um muro no quintal de casa que era chapiscado. Essa parte dessa história eu acabei com 70 CDs caríssimos. Arranquei quadro de parede do meu quarto. Meu quarto mudou em 2 dias depois que eu voltei do acampamento. Que louco, cara. Era outro lugar, cara. Então, assim... Imagina. E foram todas coisas, literalmente, né? Que é uma questão mesmo de relação com Deus. E que Deus me deu ali. E eu sei que isso é para todo mundo, né? Verdade. Eu sei que quem nos assiste agora, nos ouve, certamente essas pessoas já perceberam o Espírito Santo pedindo coisas para elas. Sim. A grande questão é o que nós fazemos quando ele nos pede. Uau, qual a nossa resposta? Porque às vezes a gente quer ir atrás, aí a gente quer ir para uma caixinha de perguntas. Mas será que eu devo mesmo? Deixa eu ver o que o Samuel pensa. Samuca, pode ou não pode? Devo ou não devo? A pergunta não é essa. A pergunta é se o Espírito disse o que pra você. Pra mim ele disse, quebra. É isso aí. Pra mim ele disse, não beije mais. E sabe o que fez isso comigo? Não me tornou um louco, bitolado. Você voou só. Você é maluco? Você tá louco. Parou de se arrastar pra voar. Cara, assim...